Esse é o canal Protaço e essa é a 8ª parte dessa obra. Não esqueça de curtir e de se inscrever no canal. Vamos lá! Já vemos o Major pagando aquele leve sapo para geral, dizendo que as leis existem para proteger aquele lugar, e que os arpoadores existem para isso, manter a ordem. Ele dá ordem para levarem a velha, e nessa hora nosso prota não aguenta e grita para eles soltarem ela, e chama eles de mentirosos. O Major já dá aquela olhada de canto de olho para o Bota, e vê nosso menino com um olhar destemido. O Major já se anima, por ter encontrado o Bota e sua irmã. E a idosa escutando aquele nome olha para nosso prota e tenta impedir ele de se intrometer nesse problema. Mas Bota já dispara falando que o pai dele disse que os arpoadores eram guerreiros do mar que protegiam as pessoas. E o Major já fica pistola com essa afirmação. Ele continua falando que o Major está mentindo, porque ele machuca as pessoas e levam elas embora. Não tem como uma pessoa que está tentando exilar a vovó ser um arpoador. E logo o Major senta a chibata na cara do Bota. Ele pergunta como ele ousa lhe responder. Ele diz ser um arpoador que jurou lealdade ao navio. E senta um bicudo no nosso prota, e diz quem é nosso prota para discutir com um protetor do navio. As pessoas ali ficam todas com medo dessa situação, prevendo que o pior vai acontecer. Bota então segura o pé do arpoador que está chutando ele, e diz que os arpoadores não são protetores da Union Busa. Ele diz que viu como tudo funciona e que a razão do navio continuar flutuando é porque todo mundo está trabalhando duro. E não por causa dos arpoadores iguais ao Major. Ele diz que a Union Busa não está protegendo as pessoas, e sim as pessoas que estão protegendo umas às outras. Ele pergunta ao Major se eles são protetores do navio. E pergunta como ele é um arpoador, já que tudo que o Major faz é se esconder dentro do navio e agir como se fosse importante. Os capangas do Major já pensam que agora a casa caiu, e o Major já xinga nosso prota e senta a bicuda nele. Ele diz que a rebelião deve estar no sangue de Bota, e fala que a maçã não cai longe da árvore. Bota já se levantando diz que seu pai era uma boa pessoa, e não tem como ele ser um traidor. O Major já o pega pela gola e diz que todos ali sabem que Teumá foi um traidor assassino, e nisso a multidão começa a murmurar que eles então são filhos de Teumá, e pelo visto todos se recordam quem era Teu. Enquanto isso acontece, Lita pula e agarra os braços do Major, falando para ele soltar seu irmão. O Major a joga para longe com um único movimento e Bota já chama por Lita. Ele então volta sua atenção para o Major e fala com uma expressão séria, para que ele não ouse encostar na sua irmã, e então ele joga o Major para longe com um golpe giratório. O Major chega a quicar no chão e voa na parede. As pessoas ali se espantam com tamanha força do nosso prota. Bota já fica em frente da Lita para defender ela de qualquer ataque. O Major, enquanto é ajudado por seus capangas a se levantar, diz que ele é um maldito e que está resistindo e atacando um arpoador. Nisso ele saca uma arma da cintura, deixando todos apreensivos. Ele aponta a arma para nossos pequenos, e diz que a sentença para tal crime é a morte. Bota já tranca o butico e se desespera, a senhora pedinte também, e implora para deixar aquelas crianças em paz. Mas o Major não está ligando muito para isso, ele está com puro ódio e aperta o gatilho. Bota só pode esperar pela morte, então nossa cana aparece do Neida e arrepia na balangada das suas espadas. Ela consegue refletir todos os tiros de arpão vindos da arma do Major, e se coloca em frente às crianças para as proteger. Ela já dá aquela encarada no Major e todos ali a reconhecem. O Major, ao olhar mais de perto sua arma, percebe que Cana acertou um golpe nela. Ele fala que ela finalmente perdeu a cabeça e que ela está interferindo nos deveres de seu superior. Cana retruca falando que as crianças não fizeram nada de errado. O Major diz que ela sempre teve um coração mole para os refugiados, e pergunta se ela agora virou a babá daquelas crianças. Cana fica em silêncio, mas pensativa. E o Major diz que ela sabia que eles eram filhos do Teum desde o início. E ela só o encara sem dizer nada. O Major então se aproxima e no momento que os dois se encaram o Major lança um ataque surpresa, que foi facilmente defendido. Ele fica um pouco desapontado. Então Cana revida com um ataque lateral que o Major defende com sua mão bionica, mas ainda assim foi capaz de cortar o rosto desse arrombado. Ele fica puto e vai para cima dela com tudo. Cana também se movimenta e vemos uma luta agitada entre as espadas deles se colidindo. O Major está sendo pressionado e Cana não dá trégua para ele respirar, até que o Major é lançado para bem longe ao defender um dos ataques.
Ele, com um sorriso de sarcasmo no rosto, diz que ela finalmente mostrou sua verdadeira cara, e vemos que a mão biônica dele está bem maltratada. As pessoas ali ficam espantadas com o que está acontecendo bem na frente de seus olhos. O Major então dá a ordem para todos atacarem. E sim, esse cara é um zero à esquerda mesmo. Todos os capangas vão para cima da Kana com suas espadas. Ela, com uma expressão sem alegria alguma, está pensando em como se defender. O Major fala que não importa se ela é forte, será impossível ela vencer todos de uma vez, então do Ney da Kana saca uma arma e aponta para ele sem dó nem piedade. Essa bichinha é fria e calculista. O Major e os capangas trancam o butico e Kana senta o dedo. O Major tenta se defender e vemos que os tiros passam de raspam por ele e atingem um quadro de energia logo atrás. O real alvo de Kana era esse quadro, que explode com os tiros e causando assim um apagão. Todos agora estão preocupados por não conseguirem enxergar direito a situação. O Major manda que seus capangas bloqueiem todas as saídas, mas nessa hora ele só é capaz de escutar barulhos de espadas se encontrando umas contra as outras. Ele a procura, mas não encontra a localização da Kana. Ela meteu o pé dali junto com as crianças. Vemos um arpoador qualquer encontrar eles, e já gritando ele fala para eles se identificarem. Kana mete logo uma joelhada na lata desse coadjuvante. Jogando para bem longe com o impacto, ela então fala para a senhora e as crianças para ficarem perto dela se quiserem continuar vivos. Eles logo consentem e concordam. Outros arpoadores aparecem e Kana se prepara para atacar eles. Eles partem para cima dela e Kana dá um contra-ataque derrubando os dois e acertando a espadada neles, os derrubando no chão sem muita dificuldade. Enquanto eles continuam a correr, Bota olha para trás, e vê os capangas no chão, e Kana o acalma dizendo que só os nocauteou. Ela fala para Bota não se preocupar, pois eles não vão morrer. Outro arpoador os encontra, e avisa aos outros do seu grupo. O Major pede para trazerem os arpões, para eles não fugirem. Nessa hora um grupo de pessoas e entre eles o Bedel, chama Kana para se esconder ali. O Bedel fala para eles entrarem onde eles estão. Chegando lá o Bedel pergunta se a Kana ficou doida, e se ela sabe o que acabou de fazer. Kana responde que não teve escolha, e fala que vai deixar a senhora aos cuidados dele, e que deixou algum dinheiro dentro das gavetas de seu quarto. O que vai ser suficiente para pagar pelos impostos dela por bastante tempo. A senhora agradece do fundo do coração, e ao olhar para o Bota ela diz que está muito feliz pelos filhos de Thelma estarem vivos. Bota fica surpreso que as pessoas ali conheçam seu pai. Outros caras aparecem dizendo que Theo salvou a vida deles, e parecem estar realmente agradecidos. O Bedel diz que falar sobre o pai do Bota foi proibido ali na Union Busa, mas que todos eles estão muito felizes por terem a chance de ajudar os filhos dele. Nosso prota se emociona com essa fala, mas não há tempo para eles. Alguns arpoadores os avistam e então a correria recomeça. O Major grita para Kana parar e mira sua arma novamente na direção deles, mirando bem na bunda da Kana. E diz que ela está morta e quando vai puxar o gatilho, uma rede com sucatas cai bem próximo a ele, quase o atingindo. Sem entender o que está acontecendo ele olha para cima e tem um cara operando o guindaste. Ele pede desculpas pelo acidente e diz que a mão dele escorregou. O Major já o ameaça e fala para parar de bloquear o caminho. Ao olhar para trás Bota vê aquela cena e ao olhar para o rapaz do guindaste ele dá um sorriso, como se dissesse para ele aproveitar esse momento. Bota então pensa consigo mesmo que as pessoas estão os ajudando por vontade própria, e pensa que eles não odeiam o pai dele nem um pouco. E que não é só isso, a Kana está os protegendo com tudo que tem, mas não temos momentos de paz aqui. Alguns arpoadores os encontram e miram suas armas neles, disparando uma saraivada de tiros de arpão nas nossas crianças. Bota já se preparou para a dor dos tiros, mas quando ele percebe Kana se jogou na frente dele e da sua irmã e os defendeu com o próprio corpo. Os arrombados chamam pelos outros capangas, falando que encontraram eles e que pegaram a Kana. Vemos então que Kana está bastante ferida, com vários arpões espalhados pelo corpo, porém com uma expressão calma ela diz para o Bota se acalmar e não entrar em pânico. Bota em prantos pergunta para ela o porquê ela está indo tão longe para proteger eles, e pede desculpa para ela, por estar dando tanto trabalho. Kana retruca e fala que não é preciso pedir desculpas, porque ela está fazendo apenas para pagar uma dívida antiga.
Bota se emociona com isso, e vemos Kana lembrando da conversa que teve com Theo, dizendo que ali os fracos são devorados pelos fortes, e ela manda o mesmo conselho para o nosso prota, com as mesmas palavras. E segue dizendo que se ele quiser sobreviver vai ser preciso ficar mais forte. E Bota confirma que entendeu, até Alita captou a mensagem, então os arpoadores chegam no local e vemos que o Major vem novamente liderando o grupo. Ele pergunta para Kana se achou que poderiam fugir deles no mesmo navio, e faz uma cara de pretensioso. Kana dá uma cambaleada ao tentar se levantar, mas mesmo assim se põe em frente às nossas crianças, fala que treinou duro esse tempo todo. E se pergunta se ela ficou forte o suficiente para proteger os filhos de Theo. Então ela já manda a pose Motherfucker dela, com um olhar que eu mesmo não queria estar na frente dela. Os capangas já se trancam e Kana com um olhar de tristeza muda para um olhar determinado e encara todos aqueles inimigos de frente. O Major já se prepara que viu que a casa caiu, e fica com uma expressão séria também. Kana fala para Bota Elita que tem um guindaste atrás deles, e que logo abaixo desse guindaste tem um barco na água. Ela fala para eles que vão ter que sair dali com aquele barco. Ela quer que eles corram o mais rápido possível para lá e fala que vai alcançar eles logo em seguida. Ela pergunta para nossas crianças se eles são capazes de fazer isso, e Bota diz que sim. Então pega a mão de sua irmã e mete o pé sem nem pensar duas vezes. O Major manda os dois arpoadores capangas que estão em cima deles atirarem e não deixar que eles escapem. Mas quando eles iam mirar no nosso prota, Kana manda sua espada na direção deles com toda a sua força. Foi tão forte que a espada atravessou o chão do deck onde eles estavam, e quase acerta os dois. Ela então manda um parkour e sobe pulando pela parede até alcançar sua espada. Nem o arrombado do Major acreditou nessa destreza, então Kana lança um segundo ataque e quebra a plataforma no meio, derrubando assim os dois caras que estavam lá. Enquanto eles dois caem de qualquer jeito, Kana já está em posição de ataque, bem calma e focada. E antes que eles toquem o chão ela senta a chibata neles novamente. Logo em seguida ela pega impulso e já parte para cima dos arpoadores, que tremem na base. O Major grita para eles imporem a lei e defenderem a justiça. Nessa hora todos levantam suas armas e apontam na direção da Kana. Ele fala para mostrarem para a traidora o que ser um arpoador significa. Nessa hora Kana pega um pedaço da plataforma que ela destruiu e o faz de escudo se protegendo dos tiros e chegando perto dos seus inimigos. Quando ela chega bem em frente ao Major ele saca da espada para desferir seu ataque, e quando ele corta aquela chapa ao meio, percebe que a Kana já não está ali. Sem entender nada ele olha para cima e já sabe, Kana dá aquela chapuletada na fuça dele. Mas infelizmente esse cara tem sorte, e conseguiu se proteger com aquela mão bionica, que quase foi cortada completamente. Nisso todos os capangas avançam para cima dela, que desfere vários ataques e acaba com eles facilmente. Alguns capangas que ainda estão de pé olham aquela cena com o butico trancado, e Kana já olha encarando com um olhar de poucos amigos. Eles falam que ela é um monstro e que não pode existir uma humana assim. Ao olhar seus camaradas no chão o Major fala que ela só apagou eles, sem usar a lâmina de suas espadas, e diz que esse nível de determinação não vai proteger nada. Kana pergunta se ele tem certeza disso, e virando o lado das lâminas para frente, fala que nesse caso ela vai lutar com eles igual luta contra os monstros marinhos, a partir daquele momento. Rapaz! A casa caiu pro lado deles, o Major chama por ela e fala que quer ver por quanto tempo ela vai ficar se achando assim, e nisso já parte para cima desferindo seu ataque. Kana contra-ataca, e consegue se defender com as suas duas espadas, mas ela se vê acuada, e vemos que os arpões que a atingiram momentos antes estão tirando as forças das pernas dela. Ela está tremendo mas mesmo assim consegue se defender das investidas do Major, que está em estase falando que ela parece cansada, e perguntando o que houve com ela. Kana então para de brincar e dá um contra-ataque de respeito atravessando ele. Nesse momento vemos vários cortes pelo corpo do Major, que começa a cuspir suco de morango pela boca. Quando ele cai no chão, Kana manda levantar e diz que esse nível de habilidade não vai proteger nada. E meu irmão, ela diz isso com um olhar que dá medo. O Major então já fica puto e parte para cima dela novamente. Kana revida e vemos as suas espadas colidindo. Cortamos para Bota correndo com sua irmã na direção do guindaste, e ao olharem para baixo eles avistam o barco de que Kana havia falado. Mas nessa hora dois capangas parecem e perguntam se eles são Bota Elita.
Nossas crianças agora estão acuadas e cercadas por todos os lados. Os arpoadores falam que eles terão que ir com eles e que não façam nada suspeito. Bota, sem muitas opções, pega Alita no colo e, com um olhar determinado, corre em direção à borda do navio. Os capangas falam para eles pararem, mas Bota não dá a mínima e, pisando no guarda-corpo da beirada, salta para bem longe deles, caindo no vazio. Mas o Bota está plenamente focado e mirando em uma rede içada com algumas caixas e aterrissa bem em cima. Os arpoadores não acreditam no que viram e Lita grita com ele, dizendo que ficou muito assustada com aquilo. Os capangas então se dividem, e um manda o outro subir nos controles do guindaste e parar ele. Então, quando o Bota está satisfeito e comemorando seu feito, o arpoador também pula em cima da rede. E com uma expressão séria ele saca sua arma e diz que está apenas seguindo ordens. Aí quem trancou o botico foi nossas crianças. E por hoje é isso, pessoal. Espero que tenha gostado e não se esqueçam de curtir e se inscrever no canal, isso nos ajuda muito e nos incentiva. Fui!